Uma névoa densa paira sobre o East End de Londres, envolvendo as ruas em um manto de mistério e medo. Estamos em 1888. O bairro de Whitechapel se transforma no palco de uma série de assassinatos brutais que chocariam o mundo e deixariam uma marca indelével na história. 5 mulheres, suas vidas interrompidas de forma trágica, seus corpos mutilados de maneiras que indicam uma fúria inimaginável e um conhecimento assustador da anatomia humana. Cada crime mais horrível que o anterior. Quem era esse predador que espalhou terror pelas ruas de Whitechapel? Um fantasma na névoa, sempre um passo à frente da polícia. Neste documentário, vamos explorar 10 das teorias mais intrigantes e controversas sobre a identidade de Jack, o Estripador, tentando desvendar o mistério que persiste há mais de um século. Nossa jornada começa com uma teoria que parece ter saído das páginas de um romance gótico. A precisão quase cirúrgica dos assassinatos sugeria um conhecimento profundo do corpo humano, típico de alguém com treinamento médico. As suspeitas recaíram sobre Sir William Gow, médico pessoal da Rainha Vitória, um homem de ciência e intelecto, mas cercado de rumores de instabilidade mental. A falta de provas concretas e o caráter especulativo das acusações contra Gow deixaram muitos céticos. Saindo dos corredores do poder, nossa investigação nos leva ao mundo da arte, onde encontramos Walter Sickert, um pintor britânico renomado por suas obras intrigantes e sombrias. Sickert, fascinado pelo lado obscuro da natureza humana, vivia e trabalhava perto de Whitechapel durante os infames assassinatos de Jack, o Estripador, que aterrorizavam a cidade. Alguns estudiosos apontaram para semelhanças perturbadoras entre as poses das vítimas de Sickert em suas pinturas e as posições dos corpos das vítimas do Estripador, sugerindo uma conexão sinistra. A teoria ganhou força significativa quando um jornalista americano, Stephen Knight, publicou um livro controverso acusando o artista dos crimes hediondos, gerando um alvoroço na mídia. No entanto, as alegações de Knight foram recebidas com ceticismo por muitos especialistas, que as consideraram pura especulação e carecendo de evidências concretas, mantendo o mistério vivo. E se a figura sombria que aterrorizou as ruas de Whitechapel não fosse um homem, mas sim uma mulher? A teoria de Jill, a estripadora, sugere que uma mulher, especialmente uma parteira como Lizzie Williams, poderia ter passado despercebida. Na Londres vitoriana, onde as mulheres eram vistas como o sexo frágil, uma assassina poderia se mover com mais liberdade. Apesar da incredulidade inicial, a ideia de uma mulher ecoou ao longo dos anos. Entramos agora na esfera da especulação real com a teoria que liga os assassinatos de Whitechapel ao príncipe Alberto Victor. Rumores sobre a vida pessoal do príncipe, incluindo alegações de libertinagem, circularam durante anos. Alguns defensores da teoria especulam que o próprio príncipe pode ter sido o assassino, agindo sob a influência da sífilis. Essa teoria, porém, é frequentemente descartada por historiadores como sendo altamente improvável e baseada em fofocas de época. Nossa busca por respostas nos leva ao coração de Whitechapel, onde encontramos Aaron Kosminski, um barbeiro polonês. Kosminski, um imigrante judeu com histórico de doença mental, tornou-se um dos principais suspeitos dos assassinatos do Estripador. Em 2014, uma análise de DNA de um chale encontrado perto do corpo de uma das vítimas supostamente ligou Kosminski aos crimes. No entanto, a validade dessa evidência de DNA foi questionada por muitos especialistas. Nossa investigação agora nos apresenta a George Chapman, um imigrante polonês que trabalhava como barbeiro em Whitechapel. Ele era conhecido na comunidade local,
mas poucos sabiam de seu lado sombrio. Chapman tinha um histórico de violência contra mulheres, tendo sido condenado pelo assassinato de 3 de suas esposas por envenenamento. Ele usava veneno para cometer seus crimes, um método que exigia paciência e frieza. Apesar do modus operandi de Chapman ser diferente do de Jack, o estripador, o fato de ele ter como alvo mulheres o colocou na lista de suspeitos em potencial. A brutalidade de seus crimes e sua proximidade com Whitechapel levantaram suspeitas. No entanto, existem poucas evidências para sustentar a teoria de que Chapman era Jack, o estripador. A falta de provas concretas e a diferença nos métodos de assassinato deixam essa conexão em dúvida. Nossa busca por respostas nos conduz a Montague John Druitt, um advogado e professor. Druitt, um homem de intelecto e educação, tinha um histórico de doença mental. Em dezembro de 1888, logo após o último assassinato atribuído a Jack, o estripador, Druitt foi encontrado morto no rio Tamisa, um triste fim que lembra o de muitos personagens daquela época. As evidências contra Druitt são em grande parte circunstanciais, e seu paradeiro durante os assassinatos permanece um mistério. Nosso foco agora se volta para James Maybrick, um comerciante de algodão de Liverpool. Em 1992, um manuscrito intitulado O Diário de Jack, o Estripador, veio à tona, causando comoção na mídia. O diário, supostamente escrito por Maybrick, detalhava os assassinatos com detalhes horríveis. Contudo, a autenticidade do diário foi recebida com ceticismo generalizado. Seria uma farsa elaborada ou a verdade chocante? Nossa investigação nos leva agora a Francis Tumblet, um médico charlatão americano. Tumblet estava em Londres durante o período dos assassinatos do estripador, e seu comportamento suspeito chamou a atenção das autoridades. Ele foi preso por um breve período sob suspeita de atentado ao pudor, mas foi liberado por falta de provas. Apesar de não haver nenhuma evidência direta ligando Tumblet aos assassinatos, seu ódio declarado por mulheres e comportamento errático o tornam um suspeito intrigante. Em nossa busca final por respostas, nos aventuramos no mundo das sociedades secretas e conspirações. A teoria sugere que os assassinatos foram realizados como parte de um plano elaborado para proteger figuras importantes da sociedade. Os defensores dessa teoria apontam para o suposto conhecimento de anatomia do assassino e a natureza ritualística dos assassinatos como evidência de envolvimento maçônico. No entanto, essa teoria é amplamente descartada por historiadores como sendo altamente especulativa e desprovida de qualquer evidência factual. E assim, nossa jornada pelas ruas escuras e becos sombrios de Whitechapel chega ao fim. Exploramos 10 teorias, cada uma oferecendo uma perspectiva diferente sobre a mente do assassino. A identidade de Jack, o estripador, permanece um enigma, uma lembrança de que a escuridão pode assumir muitas formas. Quem era Jack, o estripador? Essas são perguntas que continuarão a nos fascinar e aterrorizar, até que a névoa do tempo finalmente revele a verdade.